Iniciando mais um episódio do nosso podcast Levemente, e hoje eu estou aqui com meu amigo de bancada, Luciano Romano. Tudo bem, Tudo Luciano? bem, Márcio? Obrigado pela oportunidade de novo. Prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho de um assunto tão importante, né? Que está bem alta aí nos dias de hoje, saúde mental. Exatamente. Inclusive, nós temos, na semana passada, nós conversamos com o professor Loturco, falando sobre a saúde mental dos alunos, né? Pelo aspecto dos alunos. E hoje nós vamos ter a contrapartida. Hoje nós convidamos aqui um professor para falar sobre como anda a saúde mental dos professores. E, para tanto, nós convidamos aqui o professor Ítalo. Tudo bem, Ítalo? Olá, Márcio. Olá, Luciano. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar comentando de um assunto que está em alta, que é a saúde mental, e em específico aí nas escolas, e estou aqui pronto para poder estar auxiliando aí nesse processo. Mas, Ítalo, primeira coisa a gente gostaria de saber, como é a sua formação? Você trabalha numa escola? Você tem uma escola? Como é que é? Bom, hoje eu tenho uma escola, mas sou formado em matemática e engenharia, né? Comecei a lecionar desde os anos 2000 e venho trazendo isso. E, inclusive, eu tenho uma escola preparatória para concursos públicos, né, a Academia da Aprovação, eu contando matemática, que o nome já diz, né, para a especificidade aí. E trago aí várias escolas no currículo por onde eu passei, sejam públicas, particulares, né, e em diferentes delas aí várias experiências, cada uma tem seu método ali de estar abordando. E claro que eu acho que o que mais faltou, e por isso que eu estou aqui muito feliz, é falar da saúde mental. E então, se você está preparando as pessoas para concurso, você tem um site que as pessoas possam te procurar. Sim, os www.contandomatematica.com.br. Bom, você viu aí que nós deixamos na tela, né, o endereço para você poder acessar. Então, agora que já fizemos as devidas apresentações, eu gostaria de perguntar então para o Ítalo. Ítalo, primeira coisa, você poderia explicar para a gente como anda a questão da saúde mental do professor dentro da sala de aula? Eu acho que se a gente trazer essa questão para muitos professores, eu acho que eles te responderam assim, Márcio. O que é saúde mental? Porque eu vejo dentro da sala de aula que a gente recebe vários tiros de diversos lados, né? E a gente não sabe para onde desviar. Porque a gente está falando não só da gestão da escola, mas principalmente dos alunos e dos pais. É da onde a gente vem, né? Isso daí, porque o aluno vem muitas vezes com diversos problemas que trazem de casa e são refletidos na sala de aula. E daí a gente fala, ó, esse aluno tem esse problema, o outro aluno tem o outro. E como que a gente vai fazer para estar auxiliando? É um gatilho que cai em cima da gente. O pai acaba transferindo, né? Independente se a gente está falando de pública ou particular, o pai sempre chega e fala assim, mas eu estou pagando o seu salário. Isso é uma coisa muito forte que começa, ele coloca, vamos dizer assim, no nosso emocional, no nosso mental, né? Acaba sendo isso muito forte. E depois, né, por ciclo, a gente fica falando, mas e se eu perder meu emprego? E aí, com isso, a gente vai deixando família de lado, vai deixando atividades esportivas de lado, e assim vai virando um ciclo, que daqui a pouco a gente deixou os outros vestirem nossa roupa, vamos dizer assim. A gente não, né, acaba fazendo ali tudo no automático, mais pelos outros, mais pelo trabalho do que por nós mesmos. Você vê que, desculpa te cortar, mas você vê que interessante, né, Márcio? Semana passada, eu acho que você vai ter oportunidade de assistir, a gente teve aqui o professor Loturco, né? E nós abordamos exatamente esse assunto com ele, onde os pais transferem para as escolas a responsabilidade da educação do filho, né? E agora você traz isso também como um ponto de atenção que provoca a ansiedade, provoca o estresse e provoca tudo isso. Você acha que isso, no passar dos anos, essa transferência, né, de responsabilidade de educação do pai para o professor, ela tem se intensificado? Demais, principalmente por conta que a gente tem em uma das leis o educar e cuidar, que é da escola. E aí, né, vamos colocar assim para o pai, ele vê ali, educar e cuidar. Ou seja, o professor vai educar, vai ensinar meu filho a não falar palavrão, vai ensinar meu filho a ter respeito, vai ensinar meu filho.
Em casa eu só coloco ele para dormir, dou a cama e mais nada já é suficiente. E não significa isso. Então já começa lá do início, realmente. E daí, quando uma pessoa começa a criar suas características, mais para frente fica difícil de mudar, né? E ela vai trazendo isso de casa, porque ela vê que o pai, na verdade, não está educando e cuidando, que também seria um papel dos pais de forma diferente da escola. E ele traz para casa, ele vai lá e não faz nada, só traz e volta. E a gente, né, acaba tendo que fazer os dois papéis, e isso a nossa saúde mental, vamos se dizer assim, né, acaba saindo, né, se perdendo aí pelo caminho. E na sua opinião, tem alguma coisa que o professor possa fazer para conscientizar esses pais de que educação é o pai que tem que transmitir e conhecimento é função do professor? E não, o professor não tem a função de transmitir educação mais conhecimento. Claro que o professor também educa, sem dúvida, né? Mas a base tem que ser dos pais. Tem alguma coisa que o professor ou as escolas possam fazer para isso? Eu acho que a gente pode falar da comunidade escolar daí, né? Eu acho que a comunidade escolar tem que conseguir, né, perceber o que está sendo ocorrido durante esses vários anos que, conforme vai passando, e bem o Luciano pontuou, está se intensificando cada vez mais, né? Então, é a comunidade escolar conseguir perceber isso, né? E aí são os professores se juntar com a gestão, se juntar com os pais, e daí eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Porque o pai acaba fazendo essa transferência de responsabilidade, mas se juntar os pais, mostrar a eles a importância de tudo isso, para que a gente possa, em conjunto, né, tá fazendo essa transferência correta para quem é para fazer qual coisa, o que o professor tem que fazer, o que o pai tem que fazer, e em juntos conseguir realmente formar um cidadão com muita ética. É bem interessante isso que você falou, e pensando um pouquinho na saúde mental do professor e pensando também no professor como ser humano, né? O que eu observo muito? O professor, quando ele entra na sala de aula, a impressão que eu tenho é que ele é obrigado a vestir a fantasia de professor, né? Então, todos os problemas dele ficam pro lado de fora, porque ele tem a consciência que ele não pode descontar isso no aluno, né? Todo o estresse, toda a ansiedade fica pro lado de fora, e ali dentro, a imagem que o professor passa, né? A imagem que a gente tem dos nossos professores é aquele super-herói, né? Aquele cara que não tem problema, aquele cara que sabe tudo, aquele cara que não desequilibra, que tem sempre as melhores respostas para as piores perguntas, né? Eu acho que isso gera dentro da cabeça do professor uma dificuldade muito grande, né? Porque você conseguir desconstruir isso num período muito curto de tempo entre... Talvez um professor passa mais tempo hoje trabalhando, né, se ele trabalhar em 2 períodos, do que na própria casa, com a própria família. Então, eu acho que desconstruir esse suposto personagem gera na cabeça e na saúde mental do professor uma dificuldade muito grande, né? Porque ele tem todo o desafio dentro de sala de aula, né? E ele, além de tudo, ele tem todos os problemas de que qualquer ser humano como nós aqui passa. Como que é isso para vocês, professores? Como é lidar com isso no dia a dia? Eu acho que é muito complicado, né? Porque a gente, que nem eu tinha falado, a gente tem que vestir, ou que nem você falou, assim, se fantasiar realmente de super-herói. Eu coloco um exemplo, né, que eles acabam nos colocando até super-herói fora de sala de aula. Porque eu já tive exemplos de colegas que foram num barzinho, uma sexta-feira à noite, no sábado, tomar um chopp com os colegas. E teve pais que foi reclamar na segunda-feira na escola porque o filho estava vendo o professor beber e o professor deveria não beber, né? Então, ou seja, devemos ser super-heróis em todos os momentos. Eles acabam atribuindo isso aí. Mas sem colocar só a responsabilidade em pais e tudo mais, a gente tem que ver que só aconteceu isso porque nós deixamos também. Porque se em certo momento, se a gente estivesse falando, não, ó, o nosso trabalho é esse, a gente faz o trabalho bem feito, vamos se dedicar a esse trabalho, mas até aqui. A próximo, não é assim que a gente faz com vendas, né? Não é assim que vocês fazem quando vão mentorar alguém, até aqui. A partir desse momento é você, né? E no fim a gente deixou. E agora como que vai criar essa barreira novamente para saber, ó,
cada coisa é uma coisa. A gente deixou. Então, de repente, está faltando uma questão de a classe dos professores se reunir com a parte governamental, seja estadual, seja federal, para definir melhor esses limites. Porque, então, do jeito que você está falando, o governo impõe as coisas para vocês e vocês simplesmente executam. Mas está na hora, então, dos professores tomarem a devida atitude no sentido de conversar, então, com os governadores, com os governantes, para que isso não aconteça mais, para que tenha esse limite e para que os pais também sejam imputadas as devidas responsabilidades para os pais. Sim. E, aliás, eu vejo, né, sinceramente, é a minha opinião e possivelmente o pessoal pode comentar aqui se discorda, mas eu vejo nas escolas uma classe ainda pouco unida, né? Ou seja, a gente vai ter que criar toda essa união, né? E a gente fala, quem que é nossa referência hoje? Quem que é nossa referência que vai colocar a cara e todo mundo vai acreditar nele, vai falar, vai levantar a bandeira, vamos realmente se unir. Hoje a maioria pensa o seguinte, né? Principalmente falando na parte de concursos, porque muita gente quer ver, vou pegar um cargo público que daí eu estou estável. Né? Hoje é a grande ideia da maioria. Só que daí eles olham e falam o seguinte, espera aí, ele é meu concorrente. Por que eu vou me juntar a ele? E aí por isso que gera esse debate e no final das contas a gente não consegue ter toda essa união. Até porque a maioria dos professores hoje lecionam em escolas públicas, sejam municipais, estaduais ou federais. Né? E daí ele vê o colega dele como um concorrente em vez de um colega de profissão, e isso acaba se espalhando e a gente perde isso e vamos deixando cada vez mais que gestores e pais acabam nos engolindo, vamos se dizer assim, vão vestindo essas roupas em nós. Então, na verdade, está faltando uma liderança que aglutine os professores de maneira que eles ajam em conjunto. Exatamente. Eu acho que isso daí tem muito, né? Muitas vezes a gente pensa em estar fazendo a formação de professores, né? Sempre falam, vamos discutir isso e tal. Mas no final das contas fica por ali, porque ninguém quer colocar a carinha ali para bater, porque sabe que pode ser o emprego dele que está em jogo, né? Pode ser tudo mais. Então fica complicado. E hoje o que a gente teria, por exemplo, né? Alguns autores famosos que trazem, como Paulo Foch e tudo mais, eles poderiam estar assumindo já, mas eles preferem ainda não colocarem porque eles vão ter que enfrentar um governo muito forte. Então você vê, Luciano, os professores estão sofrendo, né, por falta dessa unidade, porque se eles se juntarem, eles ganham força, né, e aí eles conseguem discutir os problemas que eles têm, né, para resolver esses problemas, inclusive os problemas dessas questões mentais que os professores vêm sofrendo hoje em dia. Exato, e você vê que engraçado, né? Isso é uma coisa que acontece no indivíduo, acontece numa comunidade, acontece num grupo de pessoas que quando a gente olha, Márcio, é muito comum essa linguagem entre nós, é a autossabotagem, né? É o medo. Né? Então o que acontece? O medo faz com que ele não consiga dar o próximo passo. Mas o próximo passo é só dele, né? Ninguém vai chegar e falar assim, professores, vamos nos reunir agora, ou vou reunir vocês para a gente levantar essa bandeira. Então, você vê que até a saúde mental de um grupo precisa ser tratada, porque a autossabotagem é uma coisa que ela contamina, né? O próprio grupo está se autossabotando. O grupo está se autossabotando, porque a gente escuta aqui na fala do professor Ítalo que existem dificuldades, né? Mas eu particularmente venho de uma família de professores, minha mãe, minha irmã, minha esposa, enfim, são professores, né? E a principal briga do professor, que eu acho que não estou dizendo aqui que está errado, não, porque eu sei que realmente é uma briga importante, é a questão salarial, né? Mas ficou-se muito de lado a questão do respeito, né? Da valorização da classe. Mas quando a gente olha, assim como é no pessoal, né? Às vezes a pessoa nos procura e fala assim, eu não consigo, a vida está enrolada e tal. Mas por quê? Porque você está se bloqueando. Ninguém diz para o professor assim, você não pode ser respeitado. Ninguém diz para você, você não vai conseguir dar o primeiro passo. Precisa querer, e aí vem a autossabotagem de novo no contexto. Enquanto isso é engraçado, né? E outra, assim, quando você coloca isso daí, por exemplo, do salário, por que fica tão fácil
né, vamos dizer assim, para o governo, fazer dessa forma. Porque realmente volta no ponto da classe não ser unida. Exatamente. Esse é um assunto que vai muito ao encontro do que a gente vem falando, Ítalo, em vários episódios dos nossos podcasts, que é justamente isso. O quanto uma pessoa quer, né? E o quanto ela sabe que ela tem força para isso. E isso serve para a comunidade. Você imagine se a comunidade dos professores resolvessem se unir e mostrar a força que o professor tem. Né? Porque a impressão que dá é que o professor é uma classe, a classe mais miserável que a gente tem no país. E não é, né? Porque tudo que acontece no país tem que passar por um professor. Né? Se a gente está aqui sentado, um engenheiro, um farmacêutico, a gente aprendeu com alguém, né? Alguém lá atrás pegou na nossa mão, desde ensinar a escrever até nos dar o conhecimento de uma faculdade, foi o professor. Então, assim, ó, quantas vezes a gente também não faz isso com a gente, né? Pessoas ruins transformam pessoas boas em pessoas ruins, né? Porque a gente não se permite dar esse próximo passo. Agora eu queria trazer um assunto para você, Ítalo, que é assim, ó, o que a gente observa muito, né? Existe essa transferência de educação, né? O Márcio colocou muito bem, entre educação e conhecimento. Transfere-se muito a educação do filho para dentro da sala de aula e para o professor. Mas veja só que a gente vive no dia a dia, a gente vê coisas acontecendo no dia a dia que mostra claramente que isso não pode acontecer. Por quê? Assim como um pai, né, o professor, quando está dentro da sala de aula com seus 20, 30 alunos, não sei se é isso, mas mais ou menos isso, ele tenta passar de uma forma equânime para todos eles o mesmo ensinamento, né? A mesma forma, a mesma educação e o mesmo conhecimento. Mas veja só como é engraçado e como tem coisa que vem de berço. Talvez de 30 alunos, 29 vão ser possivelmente educados e ensinados por um professor, mas tem um que vai tentar matar ele, né? Então você vê que esse um que tentou matar o professor, não adianta o professor tentar educar, faltou o berço para ele. Se os 29 não tiveram essa reação, porque em algum momento teve berço lá atrás, né? Teve espelho, teve exemplo. E esse um... Então veja que a educação realmente não está na mão do professor, porque o professor pode ser o melhor possível. E alguém sempre vai agir contra, né? É muito engraçado e fica muito claro para a gente o papel daí do professor dentro de uma sala de aula, né? Me permita discordar de você, Luciano, que até esclarecendo para quem está nos vendo, né? É que nós estamos gravando esse podcast aqui justamente na semana em que houve o ataque à professora, né? E a professora acabou falecendo lá na escola estadual. Mas nem sempre é berço, porque muito provavelmente era um aluno de 13 anos de idade. Sim. Ele também devia estar com problemas de saúde mental, né? Então, não necessariamente é berço. De repente, faltou um olhar dos próprios professores, um olhar diferenciado para aquele aluno, para perceber que ele estava com problemas. E esses problemas foram evoluindo e ninguém tomou nenhuma atitude, até chegar nesse ponto fatídico. Então, nem sempre é berço. Às vezes, dentro da sala de aula, talvez o professor ele tenha que sair um pouco desse casulo em que ele está, como o Ítalo acabou de falar, né, que os professores, cada um quer cuidar da sua vida. Não, vamos nos juntar e vamos olhar não só para a classe, mas também para a comunidade, para os alunos e ver o que essas pessoas realmente estão precisando. O que nós podemos fazer pelos alunos, e não só pelos professores, pela família desses alunos também, né, porque os alunos, eles são reflexos dos pais. Sim. Né? Então, se você tem um aluno com problema, não adianta você cuidar simplesmente do aluno. Você tem que dar um suporte para essa família. A família, com certeza, está passando por algum problema. Então, eu acho que está faltando isso. Está faltando esse olhar mais atento. Claro que o professor não tem poder para isso, é evidente que ele não tem. Mas ele está dentro da sala de aula. Ele tem essa visão. Ele tem que pegar essa visão, levar para a direção da escola. E a direção da escola tem que acionar os órgãos competentes para que sejam tomadas devidas atitudes. Porque não pode mais continuar dessa maneira, né? Senão daqui a pouco nós vamos estar como é muito comum nos Estados Unidos. O aluno chega armado dentro da sala de aula e mata tantas pessoas, do nada. Mas espera aí, será que será que ele conseguiu esconder tão bem esse problema que ele tinha que ninguém percebeu? Acho difícil, né? Claro, existem os psicopatas, a gente sabe disso, mas
É impossível que alguém não perceba, né, que aquela pessoa é muito introvertida, muito fechada e que ela está precisando de ajuda. Mas eu acho que isso vai muito de encontro ao que a gente estava falando, Márcio, por conta do seguinte. Às vezes o professor percebe. Na maioria das vezes, sim, é perceptível. Aí vem 2 pontos, né? Eu quero levar esse problema e talvez ser mais um pezinho nas minhas costas, sendo que eu já estou exausto, né? E daí tem o professor que leva. Aí vem a parte de coordenação e direção. Poxa, mas o pai dele já tá, eu sei que tem problema, mas por que eu vou levar para o pai? O pai vai começar a me encher, né, de um monte de coisa, vai despejar tudo em mim. Ou se é uma escola particular, e se ele tirar o aluno da escola? Então, ou seja, começa a mais não pensar nas pessoas, né? Pensa, fala, prefiro não ter problema, deixa o problema do outro com o do outro. E daí a gente, né, começa a ver a falta de empatia e a gente já sai um pouquinho do profissionalismo e aí a gente pode entrar isso em diversos ramos, eu acredito que tenha isso também. Você vê que a fala do Ítalo é interessante, né? E o que a gente vive hoje, o problema do outro é do outro. E aí a gente olha muito para a questão do descaso, né? O descaso, hoje a gente critica muito o descaso do governante, né? Dos governadores, né? Porque a gente talvez não tenha o melhor presidente, talvez a gente não tenha o melhor governador, ou então ele tem um descaso. Mas o descaso acontece no dia a dia, né, Márcio? O descaso acontece no dia a dia, né? Hoje, a gente comentou num dos podcasts, assim, uma forma que hoje os próprios pais têm de recompensar, né, ou de compensar a ausência para com os filhos é dando presente, né? Então eu fico pouco tempo com você, toma aí um presente novo. Mas isso não é educação. No fundo, isso é um descaso, né? Porque quando você não consegue olhar para o teu filho, né, ou quando alguém não consegue olhar para você, a gente vive numa sociedade, né? Então se a gente tiver que viver assim, cada um tem que subir na sua montanha e passar a viver de energia, de luz e meditar o tempo todo. Porque aí eu não me preocupo com você, vou olhar só para dentro de mim. Mas veja quanto isso é latente, né? O descaso hoje em dia, a falta de zelo, de cuidado que as pessoas têm umas com as outras. E aí eu acho que vai em todos os âmbitos da sociedade, né? A gente pode extrapolar até para fora de sala de aula, né? Isso acontece no dia a dia. O aluno talvez chegue na sala de aula porque teve um descaso. Assim, porque teve um descaso lá atrás, como você disse, né? A família passa por um problema que talvez o vizinho já tenha percebido. Mas prefiro não me envolver, né? Aí o filho passa por um problema, um amiguinho, um primo, alguma coisa, e fala assim, putz, esse cara, mas eu prefiro não me envolver. Aí chega na mão do professor, o professor fala também, pô, chegou até aqui, ninguém viu, não vou ser eu que vou me envolver, né? E aí depois a sociedade cobra atitudes, né? A gente tem que olhar, cada um fazer só o seu quadradinho bem feito, que o montante todo funciona, né? Então você veja só, né? Você está falando uma coisa que é certa. Cada um se exime da responsabilidade. Só que o que acontece depois? As tragédias. E aí vão se procurar quem são os responsáveis, mas já é tarde demais, né? Aí, essa pessoa que não tomou a devida atitude, será que ela vai deitar no travesseiro e vai conseguir dormir tranquila, pensando, nossa, eu poderia ter feito alguma coisa e eu me eximi, eu não fiz o que eu tinha que ter feito, o que eu deveria ter feito? Eu penso num ponto que é assim, ó, às vezes, isso que você disse de eu poderia ter feito, o que eu deixei de fazer, parece que é muita coisa que você tem que fazer pelo outro, né? Parece que você vai ter que pegar o outro, pôr no colo e levar. Não, cara. Às vezes é um abraço. É uma pequena atitude. Concorda? Às vezes é dar a mão, às vezes é convidar para um café, bater um papo, deixar chorar no ombro, né? Não é uma coisa, pô, eu vou ter que pagar. Não, meu amigo, não, né? Só te cortei, mas só para concluir que eu acho que, né? Não, você está certo. De repente, é um feeling desse professor que está vendo que esse aluno está passando por um problema e no final da aula chamar ele para conversar, bater um papo, né? Simplesmente uma conversa, né? Não é recriminar, não é nada disso. Só para saber o que está acontecendo. Exatamente. Tentar entender o que está acontecendo com a pessoa. Só que, como o Ítalo falou, as pessoas se fecham no seu quadrado e não querem saber o que está acontecendo fora dele. Mas elas não percebem que isso aí vai acabar estourando no colo delas também. E quando eu vejo, né, porque assim, da forma que eu citei, não sei se ficou claro, mas não estou falando que são todos os professores são assim, mas o inverso também é verdade. Tem professores que eu vejo, né, que eu já convivi, conheço muitos, que querem
colocar a mão na cabeça de todos os alunos, saber o que está acontecendo com todos. Mas, por exemplo, você pega alguns especialistas que têm 10 salas, em cada sala 30 alunos. Será que só esse, por exemplo, vai conseguir auxiliar, por exemplo, 300, se não tiver nenhum outro colega dele para poder repartir isso daí, né, repartir essa responsabilidade e tudo mais? Então também não adianta, né, por exemplo, às vezes só um ou dois. Tem que ser todo mundo, né? Tem que ser a comunidade que tá olhando para isso. Aí fica uma sugestão, então, né, para os governantes, para que treinem os professores mental e emocionalmente, para que esses professores, tendo condições mentais e emocionais, consigam também perceber essa condição mental e emocional negativa dos alunos. E em percebendo, como eles já vão ter um treinamento mental e emocional, que eles consigam dar uma primeira assistência para esse aluno. Claro que ele não vai resolver o problema, não estou falando que é para o professor resolver, gente. Mas ele pode levar. Exatamente, ele vai ter mais feeling para ele perceber o que está acontecendo, para ele direcionar o assunto de uma maneira mais conveniente. Então, chama o pai, leva esse aluno para um psicólogo, né? Vamos cuidar desse aluno de uma maneira diferenciada. Mas para isso, o professor também tem que estar em boas condições mentais e emocionais. Então, nós temos a necessidade hoje em dia de treinar nossos professores mental e emocionalmente. Porque uma pessoa que não está treinada mental e emocionalmente para enfrentar esses problemas no dia a dia, ela não tem condição de ajudar outra pessoa. E agora, defendendo um pouquinho os professores, talvez tudo isso que aconteceu ao professor, imagina só, né? Muito por conta do salário que o Luciano comentou, a maioria dos professores dobram a jornada. Então, chegam na escola às 7h30, 8 horas da manhã, para meio-dia, 1 hora já está de volta na sala de aula. Então, um pequeno tempo ali de almoço que na maioria das vezes vira uma marmita. Sai 5, 6 horas da escola. Aí até o transporte chegar em casa. Tem família, cuidar da família, muitas vezes a professora vai preparar uma janta e tudo mais, e ainda vai preparar as 8 horas de aula do dia seguinte. Quanto tempo resta para ela de sono? Para ter que acordar 5, 6 horas, preparar a criança para ir para a escola e tudo mais. Ou seja, isso num ciclo, né? Todo dia, como que ela vai conseguir, em certo momento, identificar, ter olhos para cada um dos alunos? É muito estressante, né? É uma jornada muito estressante. E uma coisa vai engolindo a outra de tudo que a gente tem falado aqui. E você vê que engraçado como é fácil você julgar, né, e colocar. Eu ouvi esses dias aí, inclusive ouvi num outro podcast a respeito do episódio que aconteceu, e não nesse exatamente, mas nos episódios de agressão, né, dentro de sala de aula. E aí uma das pessoas disse assim, uma forma muito boa seria a gente colocar um policial militar ou um guarda civil metropolitano na porta da escola. Você já imaginou o que isso vai causar na mente do professor, na mente do aluno, numa série de coisas? Porque assim, ao invés de fazer isso, por que não treina emocionalmente um professor então? Né? Ao invés de fazer isso, por que não dá melhores condições de trabalho para o professor? Porque se tudo isso chegou ao ponto de você ter que ter um policial na porta de uma escola, uma instituição de ensino, é porque alguém errou muito lá atrás. A base está totalmente errada. Está errada, né, Márcio? Porque nós não estamos falando de uma casa de recolhimento aí, né, de uma FEBEM. Nós estamos falando de uma instituição de ensino. Né? Agora você imagine o que causa para um aluno, o que causa para um professor, todos os dias chegar na escola e ter um policial armado na porta da escola. Que confiança ele tem? Já abala mentalmente o professor, né? Abala, e o aluno que ele também. já vem mentalmente abalado, né? Aí ele chega e fala assim, aconteceu um episódio, já teve um fato, o professor acabou sendo agredido aqui dentro, agora me puseram um guarda armado aqui. Quer dizer, ao invés de a gente fazer um trabalho de base, que é pegar o professor, ao invés de você ter um policial, tem um psicólogo numa escola pública, né? Eu sei que na particular, eu sei que talvez tenha, mas tem um psicólogo para tratar do professor e do aluno, né? Para tratar do pai, que o pai muitas das vezes também vem mais estressado para a escola do que o próprio aluno, né? Porque o pai quer ter razão em tudo. Então você imagine que ao invés de a gente tratar um lado, a gente está incentivando, porque você concorda comigo que isso não traz proteção e traz incentivo? Incentivo à agressividade, ao desequilíbrio. Porque aí eu te pergunto, né? Será que aquele policial que está na porta também está equilibrado mentalmente? Eu posso assinar embaixo porque eu sou amigo de vários. Não está. Não está, porque é uma classe que sofre muito com isso.
Sofre muito com isso, com desequilíbrio mental. Então, olha só, em vez da gente procurar uma resposta saudável, a gente intensifica o problema, né? Porque aí um aluno chega, o policial olha, o aluno está com o celular enfiado na cintura, o policial já acha que é uma arma, aborda o aluno. Olha o transtorno que causa, né? O que vai aprender? Fala para mim. Né? Constrangimento, né? Constrangimento, um estresse, né? Imagina o professor dando aula, só um minuto, eu solicito a presença do policial na sala de aula. Pô, não existe isso, né, cara? Não existe, vai, né? A pressão psicológica que vai causar em todo mundo. Ninguém vai conseguir nem o aluno aprender e nem o professor possivelmente ensinar. Não vai, né? Aí eu pergunto, como é que esse professor vem para a escola e como é que esse aluno volta para casa? Porque ambos não sabem o que vai acontecer, né? Se tem um policial ali, ambos não sabem o que vai acontecer. O policial, por sua vez, também já fala, só vou lidar com molecada, e aí já... Então, veja só como é fácil todo mundo tentar achar um culpado, mas nunca olhar para dentro de você, né? E, talvez se a classe se unisse nesse contexto, dizer assim, a gente precisa não só de salário sim, mas a gente precisa de cuidados, né? De zelo. O nosso aluno não precisa só de matéria escrita, de conhecimento, mas ele precisa de cuidado também, né? Mas a gente viu um descaso enorme, né? E eu sempre digo isso, sabe, Márcio? Se a gente está vivendo um cenário hoje que talvez não seja o melhor, ou que a gente gostaria, a culpa não está de quem está aqui hoje. A culpa está de quem está lá atrás. Alguém no passado errou, você concorda? E deixou aqui do jeito que está. Então, se a gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, deixa o mundo na conta do Criador. Vamos deixar pessoas melhores para esse mundo, né? Vamos preparar melhor os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos filhos. A gente comentou aqui, você já deve ter ouvido isso, quando a gente fala sobre saúde mental, e psicólogo, e mentor, e terapeuta, e coach. A primeira coisa que a pessoa fala é assim, isso é coisa para maluco, né? Isso é coisa para não tô louco, não sou doente. Pois é, mas pode te levar a uma A primeira vez quando eu fui atrás, foi vários apontamentos exatamente, mas por que? Você é louco? Eu falei, não, preciso cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, né, eu estou dentro de uma sala de aula também. Como que eu vou cuidar dos outros, sendo que eu não estou cuidando de mim? E isso serve para todos, assim, todo mundo que quer apontar o dedo e falar, achar um culpado, eu sempre comento, eu falo assim, tá, e na sua comunidade, no seu bairro, deve ter alguma escola. O que você faz para poder auxiliar? Né? Primeiro você já cuidou de você para poder ir lá auxiliar? E aí muitas pessoas, já que se acha tão bom que não necessitam disso, já que acham que é para loucos, então você está bem, então vai lá, ajuda, você já fez a sua parte. É uma coisa aí que fica, né? Acho que bacana para as pessoas refletirem quando forem apontar o dedo para tentar achar culpado. Porque hoje é a escola, né? Hoje foi uma coisa que matou uma professora. Né? Amanhã vai ser um policial, amanhã vai ser outra coisa. E daí fica 2, 3, 4 semanas todo mundo com o olho naquilo, depois vem outra notícia, esquece de novo. Né? Infelizmente, daqui 1 mês, 2 meses, a gente vai ver. Espero que não aconteça nenhum outro fato, né, igual a esse. Mas se não acontecer, ninguém mais está falando sobre esse assunto. Mas você vê que isso é verdade, né? Foi quando aquele negro nos Estados Unidos morreu, o Foreman, né? Foreman, é isso? Foreman. Acho que sim. Alguma coisa assim. Salvo engano, mas que morreu lá, que os policiais apertaram e ele morreu asfixiado, né? O mundo inteiro por uma semana se mobilizou, né? Vidas negras importam. E todo mundo, e as pessoas deixavam a foto do seu WhatsApp, vidas negras importam, em tudo, vida negra importa. Legal, bastou mudar o assunto, vinha um furacão, a vida negra já não importa mais, né, cara? É verdade. Então, aí eu concordo que a gente falou no outro que muitas pessoas acham que fazer atividade física é modinha, né? Eu acho que isso é modinha. Isso é modinha. As vidas negras importam o tempo todo. A gente não pode defender uma bandeira temporariamente, né? Então, assim, hoje, talvez todos os olhares estejam para dentro das salas de aula, os professores e tal. Daqui a pouco ninguém lembra do professor, ninguém lembra do aluno mais. E aí vamos falar da queda de barreira que teve no Litoral Norte. Aí o Litoral Norte importa. A gente fica uma semana falando do Litoral Norte. Aí morre tal. A gente vive muito a gente não cria história, né? Um episódio como esse, eu acho que tem que trazer algum aprendizado. Não, eu acho que muito vai, eu acho que além, tá, Luciano? Que é a seguinte parte, a mídia. Eu acho que a mídia tem muita força nisso.
E daí, que ela coloca quando você vai abrir um jornal, independente da emissora, ela está falando de coisas aí que pessoas que conseguiram o seu objetivo ou de pessoas que perderam algo. Ela traz coisas de pessoas que perderam, né? Por quê? Para o outro lá, por pior que ele esteja, ele se sentir um pouquinho melhor. E aí, por exemplo, se eles começam a colocar escolas, segurança na parte de policiais, a parte de racismo, tudo, começa a colocar, olha só, deu certo isso, deu certo aqui, começarem a mudar esses tipos de jornais, eu acho que aí sim pode começar a trazer para as pessoas dessa forma. Porque hoje em dia, né, acaba, por exemplo, quantas vezes a gente vê falando de escola num ponto positivo? O Ítalo falou uma coisa que me chamou muita atenção e eu concordo, é muito pertinente o que ele falou. Ele comentou que o que acontece? As pessoas esperam que os outros tomem atitude. E a pessoa não toma atitude porque ela espera que o outro tome atitude. Então agora eu queria falar com você que está nos assistindo e nos ouvindo. A primeira atitude tem que ser a sua. Você tem que tomar atitude em relação a você. Porque se você tomar uma atitude com relação a você e cada um tomar a atitude em relação a si mesmo, as coisas começam a mudar. Mas enquanto você esperar que outro tome atitude por você, as coisas continuam do jeito que estão. Vocês concordam? Plenamente, porque quando o outro toma atitude por nós, a gente está permitindo que ele escreva a nossa história. E será que é a história que eu realmente quero viver? Não é, possivelmente não, porque você vai escrever a minha história aos teus olhos. E eu quero viver a minha história aos meus olhares, aos meus olhos. Né? Então, hoje em dia, eu concordo, é muito comum, inclusive, as pessoas transferirem, não é só um problema, não, transfere a vida para o outro. Né? Então, a gente falou muito sobre isso, por exemplo. Quais são os padrões sociais que são os padrões aceitos hoje? Existem padrões pré-estabelecidos. Enquanto a pessoa não olhar para dentro dela e não se reconhecer, né? Enquanto ela não olhar no espelho e ela não se libertar e olhar e falar assim, eu sou assim, eu me aceito assim, a minha história eu vou escrever assim, ela vai viver sempre na mão como marionete. Marionete de uma sociedade, marionete de uma mídia, marionete de padrões sociais impostos que não levam ninguém a lugar nenhum, né, Márcio? É a falta de autenticidade. Né? Eu estava comentando hoje, inclusive na hora do almoço com um amigo meu, que a tecnologia ela veio para ajudar muito, mas trouxe algumas coisas muito negativas. Por exemplo, aplicativos de conversa como o WhatsApp hoje, aos meus olhos, ao invés de ser um facilitador, ele virou um encorajador de pessoas que são derrotadas, covardes. Eu entendo o que é isso para mim, porque assim, a pessoa que não é covarde, ela não tem problema nenhum em chegar para você e trocar uma ideia e te dizer o que ela pensa e tá tudo bem. Mas quando ela se encoraja atrás de um aparelho e diz ali o que ela quer e te bloqueia, não ouve teu áudio, exclui o teu número, ela está se acovardando. Ela está se acovardando. E eu não estou aqui instigando ninguém a briga, não. Eu estou instigando a conversa. Conversa. Antigamente, o Ítalo é mais novo que nós dois, mas a gente vivia uma época de namoro, por exemplo, que a gente tinha que conquistar no papo, não tinha outra coisa, se olhava no olho. Hoje em dia, as pessoas tentam se conquistar por um aparelho, não gostou, bloqueia. É acovardar mediante uma situação. Né? Então, eu acho que isso também vai ao encontro de saúde mental. Né? Quando eu me acovardo, eu me escondo, eu preciso me esconder atrás de um aplicativo de mensagem, por exemplo, eu estou transferindo para o outro. Porque você concorda que uma mensagem escrita, a interpretação não é de quem escreveu, é de quem está lendo? Sim, exatamente. A interpretação é quem lê. Você pode interpretar da maneira que você quiser. Se você está num bom dia, você interpreta de um jeito. E se você está num mau dia, por mais que a pessoa tenha escrito ali na mensagem que te ama, você vai estar achando que ela está te odiando. Isso é se acovardar. Isso é transferir a sua autenticidade para a mão do outro. Né? E quantas vezes a gente vê bons relacionamentos, em qualquer âmbito nós estamos falando, bons relacionamentos terminarem por conta de uma mensagem mal escrita ou mal interpretada. Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar um pouco. Né? Saúde mental, ela esbarra em alguns pilares muito importantes. Né? Muito importantes. E um deles é a autenticidade. Se reconhecer e se conhecer
e aceitar quem você é, né, Márcio? Tá tudo bem. Justo nós somos tudo igual, coisa chata. E ser responsável por si mesmo. E ser responsável por si mesmo. Eu acho que essa é a grande chave. Não transfere a sua responsabilidade pro outro, cara. Sabe? Porque o primeiro passo é teu, é a tua perna que vai dar o próximo passo, não sou eu. A gente comentou, né? Eu vou repetir aqui porque eu acho muito legal essa questão de o que é motivação, né? Não dá para eu motivar ninguém. O que dá é para eu dar suporte para que a pessoa tenha, porque motivação é ter motivo para ação. Então ninguém motiva ninguém, se concorda? O que você faz? Eu te dou motivos, mas você tem que dar o passo. É o que a gente faz. É o nosso trabalho. Não tem como vocês darem o passo pela pessoa. Não, porque eu não sei que história ela quer escrever. Eu sou, na verdade, nós somos, na verdade, GPS. Nós somos as lanternas. A gente clareia e mostra o caminho. Mas no fundo, quem escolhe a rota é você, é a pessoa. Quem tem que caminhar é a própria pessoa. Não tem como a gente caminhar pela pessoa. Por mais que às vezes a gente tenha vontade, né? Porque vamos aqui conversar, tem hora que dá Mas vontade. isso se assemelha muito ao professor, né? Se a gente for fazer ali, cada um da sua forma, claro, mas de certa forma, por exemplo, as crianças, os adolescentes, quando fazem essa transição, é praticamente isso, né? Que se espera e a forma que está se transferindo. Exatamente. O nosso trabalho é muito semelhante ao do professor, né? Que o professor é a mesma coisa. O professor também, ele transmite o conhecimento, mas ele não pode abrir a cabeça da criança e enfiar o conhecimento lá Por dentro. mais que às vezes ele também tenha vontade. Tem vontade. Mas o que o professor faz? Ele transmite, mas como a criança, o adolescente, vai usar essa informação, esse conhecimento, não está no poder do professor. Não tá. Né? Depende da pessoa. Então, se a pessoa não tem uma boa formação, uma boa base, ela deturpa essas informações. Total. E usa da maneira que ela acha correta, né? Então, é aí que eu falo, né? Que falta esse olhar mais atento. A questão não é o olhar do professor. O professor é uma vítima na história, ele não é culpado, né? Eles são vítimas. Vítima de um sistema de ensino totalmente deturpado que nós temos hoje em dia. Eu acho que vale a pena eu falar uma coisa aqui que poucas pessoas sabem que não são da educação, e talvez você já deva ter ouvido falar, Luciano, já que vem aí a mãe, a irmã, mas que a gente tem uma grande base, né, comum curricular. Eu diria que perto, eu já vi americano, tudo, a gente tem possivelmente uma das melhores do mundo. O grande problema é que eles vão colocando tanta coisa, muito boas, porém a gente não tem o tempo necessário para aplicá-las ela. O que acontece? Nossa cabecinha fala, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E de repente não faz nada, né? Infelizmente acontece isso conosco, eu me coloco isso no meio. A gente tem muita coisa, avaliação, projetos políticos pedagógicos e tudo mais, porém, né, cadê o tempo hábil para isso? Ou se não, cadê, por exemplo, um salário para eu poder realmente me dedicar somente a fazer isso? Ou a uma jornada, ao menos, né? Exato. Você ter uma jornada para se preparar, uma jornada para trabalhar, né? Todo lindo no papel, né? Mas o que acontece é que no fim o projeto é lindo, maravilhoso, mas não é executável. Então, eu entendi o que o Ítalo quis dizer. Vamos fazer o feijão e arroz bem feito. Não é isso, Ítalo? Exatamente, perfeitas palavras. Eu acho que é exatamente isso. E a partir do momento que a gente consegue, né, o professor consegue fazer uma jornada de trabalho e uma jornada de preparo, que aí sim a gente está falando das 8 horas de trabalho, vamos dizer assim, igual, né, se colocam na CLT, aí tudo bem, mas o professor tem que acabar fazendo 4 horas de manhã em sala, 4 horas à tarde em sala de novo e mais um tempo de preparo, que aí, né, vamos falar fisicamente quase impossível, né, para o dia seguinte. Então, isso acaba não acoplando, né, da melhor forma. Ou seja, o professor não pode ter família, né? Não, né? Porque você imagina, 4 horas de uma jornada. Às vezes para uma série ou em uma escola. 4 horas de mais uma jornada. Talvez para uma outra série e numa outra escola. Que talvez tenham mecanismos de ensino totalmente diferentes. A gente sabe hoje, são métodos, cada escola adquire seu Às vezes método. até em outra cidade. Às vezes em outra cidade. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que, obrigatoriamente, como um bom profissional que é, preparar a aula da jornada da manhã.
preparar a aula da jornada da tarde. Que horas ele vai fazer isso? À noite. Ele não tem outro horário. Não tem outro horário. Ele vai trabalhar até meia-noite também. Primeira coisa, ele ganha para isso? Não. Ele não ganha para trabalhar das 6 à meia-noite. Ele não ganha para isso. Segunda coisa, em que momento esse ser humano está vivendo? Ele não está vivendo. Porque viver não é só trabalhar. Viver é você jantar, almoçar, viver é você fazer uma caminhada, viver é você brincar com os filhos, viver é você jantar com a família, viver é você poder ter tempo para ler um livro, viver é você ter tempo para o ócio. Né? A gente comentou aqui que o ser humano precisa do ócio para poder produzir melhor. Né? Ficar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos sem fazer nada não é preguiça, é importante. É diferente da procrastinação, mas é importante. Em que momento ele vive, né? E aí chega na sala de aula, pega todo um grupo de alunos, aí vai para uma reunião de pais, é engraçado, parece reunião de condomínio, né, cara? Porque reunião de condomínio é assim, eu desço, parece que eu tô indo pra guerra, né? Reunião de pais na escola é a mesma coisa, você vai em reunião de pais, você já fala assim, vamos ver quem vai apanhar primeiro, se é o cara que tá do lado, se é o professor, porque ninguém fala nada com nada, né? Vira uma brigaiada, uma discussão, né? Que no final das contas, igual reunião de condomínio, você não chega a ponto nenhum, cara. Brigou, xingou, um ofendeu o outro, um quis falar mais alto que o outro, um quis ter mais razão que o outro. Tá, vamos fazer a pauta e ver o que a gente definiu aqui. Ah, nada, marcamos outra reunião para definir alguma coisa. Né? Então você vê que o sistema está tirando um direito importante do professor de viver, né? Isso é triste, isso dói. Porque é onde que vai, vamos colocar assim, soltar todo esse estresse, né? Vocês falaram muito, né? Comentaram do físico, né? Também vocês chegaram a falar. Sim, falamos. Que é um dos pilares. Então, enfim, aonde que a gente vai colocar? E ainda mais, tem mais uma parte, né? Que o pessoal fala muito, e eu acredito que tem em todas as empresas, a formação do profissional, porque ele não pode ficar estabilizado. Já fiz a minha faculdade, já estou no meu emprego, pronto, não preciso mais estudar. Né? Acho que nenhum lugar é assim, né? Pois bem, qual horário que ele vai fazer o estudo para ele poder estar se aperfeiçoando? Também não tem tempo. Não existe esse tempo para o professor. Então, como que a gente vai cobrar do professor... Né? Novamente, como que a gente vai cobrar do professor que ele esteja atual? Ou como aconteceu na pandemia, como que a gente podia cobrar do professor que ele já sabia mexer em toda a parte tecnológica? Em que tempo que ele teve para aprender isso? Não teve. Teve que aprender na raça. Né? No forceps, né? No forceps. Senão, daqui a pouco, então, a gente vai ver o professor passando matéria e fazendo corrida parado, né? Pulando corda. O quê? Ele não tem horário para fazer isso. Né? Então, você vê que a gente está tirando, isso não é nada, isso é direito, né? Direito de ser humano. Todo ser humano tem direito a isso, né? Inclusive de trabalhar, mas trabalho é um pilar de um monte de coisa. De religião é um pilar, trabalho é um pilar, saúde física é um pilar, saúde mental é um pilar, cultura é outro pilar, né? E aí quando a gente olha, nós estamos aqui tratando do professor, mas existem N profissões que passam por isso, os enfermeiros, por exemplo, também passam um estresse danado, né, com relação a isso. Mas você vê, o professor hoje não tem mais vida, né? O professor hoje é um cara que a vidinha dele é acordar cedo, dar aula, quando come, né? Dar aula tarde, planejar a aula no dia seguinte e assim vai. E assim vai, e assim vai. Ou seja, nós precisamos mesmo de que os governantes tenham um olhar para o professor, um olhar diferenciado. Que essa classe tão importante, né? Que para todo mundo, porque não existe um advogado, não existe um médico, não existe nenhuma profissão sem um professor, né? Então que o professor seja valorizado, devidamente valorizado, né? Não só no sentido de ter um apoio mental e emocional, né? Mas que ele seja melhor remunerado, que ele tenha boas condições de trabalho, que ele possa ter o seu momento de bem-estar, de lazer, né? Então que os governantes comecem a olhar com mais atenção, com mais carinho para essa classe tão sofrida que é o professorado. Vou colocar mais um ponto. Vamos voltar no início, na metade da pandemia que a gente viveu, quando a gente realmente estava fechado. Que falaram tanto dos médicos, lixeiros, professores, quantos pais começaram a falar, né, justamente porque eu sigo mais parte, né, pedagógica do que tudo, quantos pais falaram, nossa, agora eu vou dar valor ao professor, agora, né, e tudo mais. Quantos que falaram? É recente, se a gente pensar na história, é super recente. Quantos que estão praticando o que falaram?
Porque a gente vive de momentos, a gente não escreve história, né? Na pandemia eu já não sabia se eu batia pau pro professor, panela pro médico, se eu dava comida pro lixeiro, eu já não sabia mais, porque todo mundo era importante, né? Só que hoje você encontra um professor na rua, você encontra um lixeiro na rua, o médico atrasa um pouquinho o atendimento, você já bate no cara também. Então, assim, infelizmente eu acho que isso é um pouco de cultura nossa, sabia? É a falta de percepção, Luciano. As pessoas não têm percepção. Por exemplo, quando é que a pessoa vai perceber que a energia elétrica é importante para ela? Quando ela fica sem, né? Quando fica sem. Quando ela fica sem, quando ela vai tomar um banho gelado, quando ela fica sem internet, sem Wi-Fi do celular dela, aí ela percebe que a energia elétrica é importante. Então, é falta de percepção. As pessoas hoje perderam essa percepção. E essa falta de percepção é que leva as pessoas, então, também a viver no automático hoje em dia, né? As pessoas não prestam mais atenção nas coisas. O quanto as coisas são importantes. O como um professor é importante. O quanto a pessoa que está do teu lado te dando apoio é importante. São coisas importantes que as pessoas não dão o devido valor porque elas acham, tá aqui, tá na minha mão, tá fácil, né? Eu não preciso de nada, eu sou autossuficiente. Não é, nós não somos autossuficientes. Nós dependemos uns dos outros. Até por isso que o ser humano, que nem falam por aí, é o mais evoluído. Só começou a partir do momento que um foi ajudar ao outro quando teve um problema, quebrar uma perna, um braço e tudo mais. E aí, a gente ainda continua fazendo isso? Eu acho que a gente hoje em dia, a gente vive num egoísmo muito grande, né? A gente se fechou dentro, você usou um termo legal, dentro do nosso casulo, e tá tudo bem, ali dentro, o que é meu, o problema é meu, o que é seu, né? E aí a gente segue a vida. E eu acho que isso é um egoísmo muito grande, né? Você vê hoje em dia, a instituição família é uma instituição, infelizmente, hoje fadada à falência, né? É real isso. Porque eu não estou falando de família em termos só de casamento, estou falando do contexto familiar, né? É uma instituição fadada à falência. Por quê? Porque não existe valores, né? Porque a gente não quer escrever histórias, né? Porque a gente não sabe o que é deixar legado, porque a gente não dá valor para o macarrão da avó, por exemplo, hoje em dia. É mais fácil pedir no iFood, né? Do que comer o macarrão que a avó fazia na maquininha e que você ficava lá sentado, vendo, né? Fazia conversando, aprendendo. Então, o que é mais fácil hoje, né? Mais fácil hoje é você teclar, né? Lembra que a gente falou da crica, que esse dedo é o mais forte, né? As pessoas hoje, elas não querem mais ter histórias para contar. Os nossos filhos possivelmente não terão muitas histórias. Os nossos netos não terão histórias nenhuma. São pessoas que vão viver só o momento. Isso é muito triste também. Mas isso aí depende muito da gente também, né? Sim. De como nós vamos educar nossas crianças, né? Para que elas não sejam dessa maneira, né? Então, na verdade, isso é um trabalho de formiguinha, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Se nós não fizermos a nossa parte, ninguém vai fazer por nós. De deixar aquilo, né? Eu vi o Márcio não fazendo, então também não vou fazer. Esse é o problema. Esse é o grande problema, cara. É assim, as pessoas não têm a concepção de que fazer só a sua parte já é um passo muito importante. Só que aí é a questão da mente próspera, né? A gente quer ser próspero apontando o outro. Aponta para você, né? Eu ser próspero é eu mudar as minhas atitudes, eu mudar a minha forma de pensar, eu ter a atitude correta. O que você vai ter, é você que vai ter que mudar isso, não eu, né? E aí sim, cada grãozinho de areia se movimentando, se movimenta uma duna inteira, né? Então, acho que a percepção é o quanto a minha atitude diferente com os meus filhos, com a minha família, com os meus amigos, com o meu âmbito profissional, vai sim fazer diferença. Pode parecer que não. A gente tem uma síndrome muito pequena de insignificância. Só que se a gente fosse tão insignificante assim, a gente não ia ser único, né? Então, acho que fica uma historinha para pensar. O quanto eu significo nesse planeta todo, né? Exatamente. Então, você aí que está do outro lado aqui da tela, sabe que você é uma pessoa importante. Você é uma pessoa única. Você tem habilidades que só você tem. Então, faça o que você tiver que fazer por você e pelas pessoas que estão ao seu redor. Gente, o nosso papo tá muito bom, tá muito interessante, mas tem quase uma hora aqui que a gente tá conversando, E que né? gostoso, né? Passou muito rápido, né? Que gostoso, que gostoso.
Então, eu gostaria de agradecer aqui a participação do Ítalo. Ítalo, foi um grande prazer receber você e ver as suas ideias, os seus conceitos. E eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final aqui para quem está nos vendo. Agradecer primeiro o convite, né, disposto a outros convites, porque foi muito bacana estar com vocês, Luciano, Márcio. Eu acredito que a grande parte que fica para a gente, primeiro os professores, é a gente se unir mais. Né? Vamos nos unir mais. Olha para o seu colega, né? Se você já é professor, você está em sala de aula. E com certeza tem a sala dos professores, a sua sala não é a única. Comece a olhar para eles, comece a ver o que você pode fazer pela sua comunidade. E vamos se juntando cada vez mais. Porque aí você junta essa escola, depois vai ter a outra, daqui a pouco juntou a cidade, juntou o estado. E assim a gente vai crescendo. Mas se não partirmos disso, a gente vai deixar que cada vez mais eles coloquem roupas na gente e vamos ficar moldados aí, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Ítalo. E é exatamente o que o Ítalo falou, né? Para grandes mudanças, as grandes mudanças começam com pequenas atitudes, né? Luciano, quer deixar alguma mensagem final? Queria agradecer, né, o professor Ítalo ter aceito o nosso convite, dizer que foi realmente um prazer muito grande. É muito importante a gente poder conhecer um pouco o outro lado da moeda sempre, né? E queria deixar um recado, sim, para você que está nos ouvindo aí. Dê valor a você mesmo. Você é uma pessoa importante. Você é único. Acredite nisso. A sua vida vale muito só porque você está vivo, tá? Então acredite em você. Vai fundo, vai para frente que vai dar certo, tá bom? Um abraço, Márcio. Obrigado. Até o próximo episódio. Obrigado, Luciano. Obrigado novamente, Ítalo. Então eu aguardo você na próxima semana com um novo assunto relacionado à saúde mental. Obrigado, até lá.